tarde, estamos aqui com mais um Mesa para Dois. Pois é, na pandemia a gente quase não tem feito Mesa para Dois porque os convidados ficam com medo de sair de casa, né? Tem um pessoal que fica com medo do vírus. Mas eu achei um corajoso aqui, tá? Um amigo meu de longa data que eu trouxe aqui para conversar, porque José Carlos Almeida tem duas coisas importantes na vida dele. Uma são os Beatles. Para quem não sabe, Zé Carlos é quem comanda o maior site de Beatles que eu já vi, thebeatles.com. Ainda é esse? É, Portal Beatles Brasil. Agora é Portal Beatles Brasil. O nome sempre foi esse, mas já teve o domínio, já funcionou sob o domínio thebeatles.com.br, e quando meu sócio lá do Rio Grande do Sul morreu, a gente teve que mudar o domínio, aí passou a ser o nome do site mesmo, portalbeatlesbrasil.com.br. Pois é, se você não conhece, passa lá, porque você vai se surpreender com a quantidade e a qualidade das coisas que tem no portal. E Zé Carlos também tem um detalhe, ele foi pioneiro na internet aqui em Itabuna, no sul da Bahia. Eu e ele pegamos a internet nascendo, dando o primeiro berro, saindo da barriga. Na verdade, você é muito mais pioneiro do que eu, né? Você é alguns anos antes de mim. Só tem dois caras mais pioneiros que a gente aqui, que é Teodoro e Lagarissa, porque foi quem fundou, os que fundaram o primeiro provedor de Itabuna, Nuxnet. É verdade, esses aí são realmente o número 0 e o número 1. Depois vem a fila. E abriram assim, né? Aprendendo na prática. Porque na época ninguém no Brasil sabia direito como fazer um provedor. Não era uma coisa que você pudesse falar assim, me ensina aí como é que faz e fazer. Não era assim. Nem o que já tinha provedor em São Paulo ainda estava apanhando. Era uma coisa... o Mandic, de né? pioneirismo, as BBS, mesmo. Né? Pois é. De São Paulo. Mandic ainda tinha problema e foi o cara que começou a coisa, mas até ele estava aprendendo enquanto andava, porque era uma coisa muito nova, né? É verdade. Mas é isso, eram tempos de desbravadores mesmo. Eu me lembro que quando eu comecei, na verdade, eu nem tinha internet, né? Eu comprava revistas sobre internet, que era uma coisa meio misteriosa. Mas não tinha internet em casa ainda. E numa dessas, eu consegui... A internet.br veio com um suplementozinho que eu trouxe até aqui para lhe mostrar. Muito legal, eu gostava. Eu ainda tenho lá, viu? Porque eu sou um guardador de coisas. Rapaz, Zé Carlos trouxe aqui um suplemento da internet.br. Que tinha lições aqui de HTML. Raridade. Isso aqui eu fazia offline no meu computador. Já existia o Internet Explorer, né? Então a gente criava e visualizava o resultado baseado nas páginas de papel aqui. Eu conheci a internet em 93 na USP. Porque a internet começou primeiro como uma coisa só de universidade. Só quem tinha internet era a universidade. A internet comercial foi começar em 95, acho, em São Paulo, e aqui em 96. Eu, quando vi a internet, fiquei maluco, né? Porque eu olhei para aquilo e falei, rapaz, isso aqui no futuro vai engolir todo mundo. Mas então os criadores da Nuxnet não são os pioneiros. Você tá na frente, tá? Mas era assim, eu conhecia, mas não mexia em nada, né? Mas eu enxerguei naquilo ali uma mídia que engoliu todas as outras. Principalmente quando o cara virou pra mim e falou assim, dá pra colocar foto também. Eu falei, o quê? Dá pra colocar foto, maluco? Não é possível. Então pronto, se dá pra colocar... IMG, SRC... Olha que eu não pensei nem em vídeo, né? Eu falei, se dá pra colocar foto, vai engolir jornal, rádio, revista, todo mundo. Não, e inclusive não existiam esses formatos de vídeos leves, nem de áudio. Não, levava um século. Nem MP3 existia. Pra carregar uma foto levava um século. É isso mesmo. Primeiro que a internet era de escada. Para vocês que são dessa geração atual que só conhece celular, internet de escada, você pegava uma placa de modem, colocava num computador, que é um troço quadrado grande que a gente usa em casa ainda, tá? Colocava no computador e essa placa se comunicava com a companhia telefônica e com o provedor. Ele fazia... E tinha aquele ruidinho característico que todo mundo da época lembra. Que todo mundo da época conhece. E era assim, ele fazia duas autenticações, uma na telefônica e uma no provedor. Era um negócio complicado. E detalhe que não existia nada de celular e tal. Você tinha que ter um computador de mesa, nem notebook, né? Nem notebook. E não era qualquer um que dava para você usar, tá? Aí você tinha o seguinte, a velocidade era 56K. É mais ou menos, se você hoje tem uma banda larga de 5 megas, é 1% disso.
Mas eu acho que era 36, cara. Não, tô falando já. É verdade, era 36. 36.6. Depois passou pra 56. Isso aí já foi uma grande evolução. Que aí todo mundo fez festa, pô, 56. Sim. Era 36. Você, para transmitir uma foto, e não tinha foto leve como tem hoje, que você consegue fazer uma foto com alguns Ks. Não, foto era com megas. Você usava um disquete inteiro. Para quem não sabe o que é disquete, vai ficar sem saber, procurei no Google. Disquete cabia 1 mega,44. É verdade, e era grandão, né? E cabia uma foto. É verdade, é verdade. Inclusive tinha a máquina digital, a primeira máquina digital que eu manuseei, ela tinha um disquete, você salvava no disquete. Era da Sony, eu tinha uma dessa. Não existia aquele cartãozinho de memória pequenininho de hoje. Era um disquete grandão que você enfiava na máquina. Portanto, a máquina era grande também. Pra vocês terem ideia o que é um disquete, o disquete é do tamanho de uma fatia de pão de forma. Por aí. Daquele tamanho ali. É fininho, mas é daquele tamanho. Foi diminuindo, né? Aí tinha essa máquina que a Sony lançou, que eu acho que foi a primeira digital, que você salvava a foto nesse disquete. E aí ela já tinha desenvolvido um algoritmo para foto que você conseguia salvar 10 fotos, 15 fotos nesse disquete. Que já era um grande avanço. Tá? Aí para transmitir uma foto dessa, você saía para tomar um café, ia bater papo com os amigos, na volta ainda estava passando. Até porque na época não existia JPEG, era BMP, que até BMP. Hoje é um formato grande, né? Até hoje é enorme. Até hoje não tem compressão, né? É um formato sem compressão. Agora é um formato sem compressão e sem qualidade também. Não é igual, por exemplo, o RAW, que as máquinas usam hoje em dia, que é um formato cru, sem compressão, mas tem uma qualidade espetacular. Né? É enorme. Sim. O BMP não, o BMP era simplesmente ruim mesmo. Ruim e enorme. O mais próximo de vídeo, você falou de vídeo, o mais próximo de um vídeo que eu conseguia colocar em site na época era GIF animado. Sim, mas isso já depois, né? Porque no início. No início não tinha. Isso aí foi a evolução, né? GIF, já tô dando um passo à frente ali. Bem lembrado, GIF animado. GIF animado. Era muito usado. Ainda existem GIFs animados que são transmitidos hoje pelo WhatsApp e tal coisa, mas na época você tinha que fazer cada frame. O pessoal tem feito meme com GIF animado, mas o GIF animado na época era um negócio que todo mundo usava. Era quase obrigatório usar, porque você não dava para usar foto, então você usava o GIF. E não tinha aplicativo para fazer animação. Você tinha que fazer um frame atrás do outro e compilar e salvar em formato GIF. Agora a internet do início, pra vocês terem uma ideia como a internet progrediu em pouco tempo, porque nós estamos falando de 96, são 24 anos atrás. 24 anos para uma tecnologia é um tempo super curto, tá? Pra você ter ideia, celular é de pouco tempo atrás, celular é novo. A tecnologia da internet, ela cresceu muito rápido, porque disso aí, em 24 anos, ela passou para uma internet de 300 megas. É verdade. Isso aqui, porque nos Estados Unidos a internet é de 1 giga. Não, é uma coisa instantânea. Instantânea. A gente está falando aqui, as pessoas estão ouvindo. Antigamente, exatamente. Você pensar em alguém ouvir a rádio ao vivo ainda mais. A primeira vez que deu para transmitir áudio pela internet ao vivo foi quando a Telemar comprou a Telebahia. Eu era dono do domínio telemar.com.br, que não tinha nada a ver com telefonia, era outra história. E aí os caras vieram conversar comigo: olha, como é que faz aí? A gente precisa desse domínio, porque o nome escolhido pelos caras foi esse e tal. Eu falei: não tem problema, pô, eu não vou empatar a vida de ninguém. Bora. Aí os caras falaram assim: quanto é que você quer pelo domínio? Eu falei: não, vamos fazer um negócio mais bacana, um negócio entre amigos. Até porque eu era amigo do pessoal da Telebahia todo daqui. E vamos fazer um negócio? Vocês transmitem a Morena FM 24 horas ao vivo durante 3 anos em troca do domínio. Os caras toparam na hora. Mas sabe por que eles toparam? Porque eles não foram ver quanto custava isso na época. É sério. Você, para transmitir um áudio por 10 horas por dia, você pagava alguma coisa tipo 6 mil por mês. Isso aí você está falando do nascimento
das empresas de streaming, né? O que hoje é chamado de streaming. Isso foi em 98. Nem tinha essa palavra streaming. Não tinha essa palavra streaming. Isso foi em 96. Logo no início ainda, com o Nuxnet ainda. Aí o que acontece é o seguinte, na época você pagava 6 mil para transmitir 10 horas por dia e com a qualidade baixíssima, era uma qualidade de 56K. Não, 56 não, 24K. Era um negócio completamente absurdo, tá? A qualidade era péssima, mas boa parte dos ouvintes que a gente tem hoje conheceu a gente naquela época. Porque a gente foi pioneiro. Ninguém no Brasil transmitia 24 horas ao vivo. E principalmente considerando que FM geralmente é uma coisa local. E com isso eu acho que a Morena FM passou a ser ouvida mundial, no mundo inteiro, né? A gente já tinha ouvinte naquela época em Hong Kong, em Paris, em Portugal, na Argentina. É um negócio muito louco. Agora, o lance é que as rádios que transmitiam online, tinham umas 6 rádios só no país que transmitiam online, elas transmitiam 10 horas por dia, justamente porque o custo era absurdo. E a gente, por causa desse... Porque tinha um padrinho, por causa dessa Telemar. Troca com a Telemar, nós somos a primeira rádio a transmitir 24 horas ao vivo no país. Aliás, mesmo antes disso, eu acho que a Morena FM também foi pioneira em transmitir 24 horas, mesmo sem internet, né? Já pioneira, nas ondas da FM, ainda nas ondas da FM. Pioneira não, mas pioneira por ser ao vivo. Sim. Porque assim, existiam algumas rádios em São Paulo, 99% das rádios do país acabava a transmissão meia-noite. Meia-noite desligava o transmissor, ficava tudo em silêncio até 6 da manhã. 99% das rádios era assim, inclusive aqui em São Paulo, em qualquer lugar. Mas São Paulo, que foi onde o FM nasceu, tinha 4 ou 5 rádios que transmitiam até 2 da manhã e depois colocava gravado. Aliás, não, transmitia gravado de meia-noite até 2 da manhã. Um amigo meu que inclusive foi quem formou a nossa primeira turma de locutores, César Rosa foi um dos pioneiros do FM no país, lá em São Paulo. E ele gravava um programa e esse programa ia no ar de meia-noite a 2 da manhã. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou do domínio da Telemar. E eu me lembro que na época você se tornou um cara polêmico e também pioneiro nessa coisa de registro de domínios, né? Registrar todo domínio que sua imaginação Quando os caras inventaram o domínio, quando abriram para registrar domínio no Brasil, você só podia registrar domínio se você tivesse uma empresa e só podia registrar 5. Não era com CPF, era só com CNPJ. Só com CNPJ. Logo que abriu, eu registrei os 5 que eu podia com o CPF, o CNPJ da Morena, mais 5 com o do Jornal Região e mais 5 com o do provedor que eu tinha. Inclusive, eu acho que foi uma das poucas coisas que baixou de preço, né? Porque antes era mais caro. Estava R$80. Isso. Depois baixou para 70, hoje em dia está 40, que já foi 30 também. É um custo baixo, porque é anual. Mas você tem que levar em conta também o seguinte, os caras não gastam absolutamente quase nada para manter esse domínio lá. É apenas uma configuração, né? Tá? Então assim, mas é um custo baixo. Para você, não justifica você perder um domínio por causa desse dinheiro. Sim, a não ser que você tenha muitos domínios, você tem que sacrificar alguns, como eu já tive que sacrificar. E quando você não tem mais interesse naquele projeto, aí você abandona. Não, eu acredito que um bom domínio registrado, algum dia vai ter valor. Eu já vendi alguns. Eu também já registrei uns bons, já perdi, já vendi. Pois é, agora já fui obrigado a abrir mão de alguns por causa de falta de dinheiro mesmo. Porque eram muitos domínios para renovar e aí o dinheiro não dava para todos, tive que abrir mão de alguns. E acontece também, assim, nessa minha vida de fazer site para empresas, acontece muito também do cara simplesmente não lembrar de pagar. Eu acho que você já viu isso acontecer muito. Eu tenho clientes que eu que fico monitorando e lembrando para eles pagarem. A maioria dos meus clientes hoje, que tem domínio, eles simplesmente mandam o dinheiro para mim e eu pago por eles. Porque eles não querem... Mas nessa sua coisa de registro de domínio não foi só uma questão de pioneirismo. Você teve problemas judiciais também. Na verdade, eu não tive problema. Tive questão, porque até hoje não é problema para mim.
O que aconteceu quando abriram para registrar domínio foi o seguinte: imagine que você nunca pôde comer um doce na vida. Aí os caras abrem uma loja de doces fantásticos de graça e falam assim: vai lá e pega o que você quiser. Quando abriram para pessoa física registrar domínio e acabaram com o limite de registrar quantos domínios quisessem, foi equivalente a isso. Uma serra pelada, quem chegasse primeiro pegava. Para quem já enxergava a internet como uma coisa importante. Porque, por exemplo, o Grupo Globo, que é um dos maiores do país, até hoje é um amador em internet. Pelo acervo que a TV Globo tem, era para ser o site mais visto das Américas. Basta você pensar que só agora eles tiveram a ideia de colocar aquelas novelas clássicas para as pessoas assistirem. Né? E agora é tarde. Tá? Já tem no YouTube, já tem então, no assim, Dailymotion. As grandes empresas naquela época elas não olhavam a internet como nada interessante. Elas ignoravam a internet. Para elas aquilo era uma coisa qualquer. E eu não, enxergava a internet como no futuro a principal mídia. Então quando abriu para registrar domínio, eu saí registrando tudo que eu lembrava, né? Antes de registrar domínios que pudessem lembrar alguma marca, eu consultava o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que é onde as marcas nacionais são registradas. Mas vou fazer um suspensezinho, vou fazer um intervalo, vou tomar um café e a gente volta já para falar dessa questão dos domínios. Falou. Vai daí, Paulinho. Só quem lê a região sabe das notícias sem rabo preso. Só quem lê a região tem jornalismo investigativo. Só quem lê a região tem as colunas do Cláudio Humberto, Tecnologia e Malha Fina. Jornal A Região. Quem lê sabe mais. Todo sábado nas bancas, todo dia na internet. aregião.com.br. Mesa para dois. Estamos de volta com Mesa para Dois. Eu tô falando pra caramba, mas o bate-papo hoje é com o Zé Carlos Almeida. Eu vou só terminar de falar aqui dos domínios, porque eu quero que Zé Carlos conte pra gente a história do Beatles, ok? Do portal. Mas aquilo que eu tava falando é o seguinte: então, toda vez que eu ia registrar um domínio, eu olhava antes no INPI se aquele domínio tinha uma marca. Porque se a marca está registrada, você não pode registrar o domínio, tá? E aí eu descobri 2 domínios que não eram marca, já tinham sido marca, a Globo deixou caducar, a Globo deixou ser extinta. Em resumo, tava de bobeira mesmo. Na época nem Jornal Nacional, nem Globo Esporte eram marcas. Aí eu registrei o Globo Esporte para fazer um portal de esportes, Jornal Nacional para fazer um jornal nacional virtual, que na época era um conceito ainda novo, mas que eu queria fazer. A Globo me processou, alegando que os 2 eram marca. Mas deixa eu só tirar uma dúvida. Se você tem um jornal e ele tem alcance nacional, um ele jornal pode ser chamado de jornal nacional. Pois é, mas se existisse a marca Jornal Nacional, mesmo sendo uma coisa genérica, eu não poderia registrar. Agora, o INPI teria errado se desse essa marca para a Globo. Porque dentro da legislação de marca diz que se uma marca se refere a uma coisa genérica, não pode ser marca. Senão, por exemplo, eu poderia registrar a internet. E aí ninguém mais poderia usar a palavra. Então, na legislação, Jornal Nacional não poderia ter sido marca. Mas foi, depois foi extinta e a Globo não teve interesse. Entendeu? Aí processou em cima da legislação de marca, que foi o erro deles. Conseguiram uma sentença contra mim, que foi anulada. Acho que você tinha que pagar milhões, né? 1 milhão. A Globo queria que eu pagasse 1 milhão em cada domínio em 98. Aí essa sentença foi anulada porque estava errada. O Tribunal de Justiça mandou redistribuir o processo e até hoje alguém está sentado em cima dele. Na hora que alguém levantar esse processo andar, eu vou herdar a Globo. Não, mas você citou 2 marcas, só que tinham outras marcas. Não, tipo o Bombril que você registrou. Não, Bombril, o que aconteceu com o Bombril foi um negócio engraçado, porque eu tô naquele ritmo de registrar coisa, né? Não sei o que, um atrás do outro. Aí botei Bombril.
Assim que eu acabei de registrar, eu me arrependi. Porque eu falei que eu vou fazer o que com esse domínio? Eu não vou usar, porque Bombril é uma marca. Aí falei, bom, agora já registrou, vou deixar aí, depois eu deixo caducar. Antes de caducar, os caras da Bombril me ligaram e falaram, olha, a gente viu que você tá com a marca Bombril, a gente só agora que resolveu usar a internet, e aí a gente descobriu que essa marca tá com você. A gente queria ver se você pode passar pra gente. Falei, lógico, pô. Aí eu contei pro cara, né? Olha, me arrependi um segundo depois de ter registrado e ia deixar caducar. Ele, não deixa caducar não, transfira pra gente. Tá, beleza. Transferi pros caras. Entendeu? Agora só teve essas também. Os advogados da Globo inventaram que eu tinha um monte de domínios que nunca foram eu me lembro de domínio da Xuxa, que você tinha nunca foram registrado. meus, nunca registrei nada com Xuxa. Ou seja, é lenda urbana isso aí. Não é lenda urbana. É mentira dos advogados da Globo. Fake news. É mentira dos advogados da TV Globo. Que os caras saíram me difamando em tudo quanto é veículo nacional, e para reforçar a difamação, eles inventaram que eu tinha um monte de domínios que nunca foram meus. Entendeu? Agora, por falar em domínio, como é que você conseguiu registrar thebeatles.com.br? Ninguém tinha registrado isso. Foi meu sócio na época que tinha empresa, CNPJ, e registrou. Porque é aquilo que você falou, era um terreno inexplorado ainda, né? As bandas de rock não tinham noção de que era importante ter um site oficial. Verdade. Até empresas não tinham noção, não existia loja virtual, não existia o conceito, poucas pessoas sabiam o conceito de um site. Na verdade, né? O pessoal fazia um site genérico dentro do Google Sites, ou dentro do Google Sites, né? dentro desses genéricos de sites, né? Não, e não existia também o conceito de ninguém se importava em ter o endereço. Eu me lembro que a banda de rock na qual eu tocava aqui, em Itabuna, Subclass, uma banda punk. Eu lembro da Subclass. Eu me lembro que eu lancei o site do Subclass na época, num serviço de hospedagem gratuita chamada GeoCities. Sim, é o nome que eu tava querendo lembrar. Todo mundo botava no GeoCities. Sim, e o endereço era geocities.com/hollywoodpark.com, uma numeração. Ninguém se importava em ter um endereço com a própria empresa. .com.br. Com a própria marca. Não se importava. E nisso aí nós somos pioneiros. Só nós malucos que enxergamos isso e saímos atrás. E na época eu já trabalhava com internet. Já tinha feito até site para algumas empresas daqui, pioneiras também. Eu vou até citar o nome de algumas, se você não se importa. Não, pode estar. Eu me lembro que eu fiz o site da Video Center. Video Center do meu amigo Jorge Menezes, atual advogado Jorge Menezes, doutor Jorge Menezes. Da própria Nuxnet também. Que ficou mais de um ano sem site. Sim, mas era engraçado, era um provedor que não tinha site. E outra, quando eu lancei o site da Nuxnet, a gente lançou com um conceito já assim de portal, com notícias. Eu me lembro que você tinha uma coluna no site da Nuxnet também, tinha. Algumas pessoas escreviam, era atualizado diariamente e tal. Deixa eu ver, Grupo Velanes. Eu vou te falar de outra empresa que foi pioneira aqui também, que foi a RCM Publicidade, que foi a primeira empresa de publicidade a criar um setor específico de criação de site. E eu fui o contratado dessa época. Nisso aí a gente criou o site do Grupo Velanes, a primeira banda daqui da região a ter um site oficial. Não poderia ter sido outra senão a Lordão. Não, foi Lordão? E a Subclass, você não fez o site não, cara? Não, mas aí é uma banda madura. Santo de casa, Santo de casa. Não, mas já existia. A verdade é que o do Lordão foi a primeira banda profissional daqui a ter um site mesmo com o domínio dele, lordão.com.br. Lordão também foi pioneiro com LP. Sim, pois é, não poderia ter sido outra, que né? Aqui Todos os Santos, né? Quem começou com a TLP aqui foi Lordão e o Fase. Sim, aquele disco azul. Juízo Final. São as duas bandas que tinham de LP. Depois teve Giga, que lançou um disco. E não podemos esquecer também da primeira banda de rock. Aliás, a única. Azul, que também tinha. Você falou a Energia Azul, né? Energia Azul. E também o disco do Além do Sério também. Que é o Além do Sério, que lançou um disco bacana que eu tenho lá até hoje. Aliás, quase todos esses discos aí, fora o primeiro do Lordão, quase todos esses aí eu tenho lá ainda guardado, porque eu sou um guardador de vinil também. A gente tocava esses LPs aqui na nossa era pré-digital. A gente tocava alguns desses aqui. Sim, não. A Morena FM sempre... eu me lembro de sempre ouvir artistas regionais na Morena FM. Era a rádio que era como se fosse uma mãe dos artistas regionais. A gente sempre fez questão de incluir artista regional. O difícil era achar material, né?
Na época do LP eram poucos que tinham LP. Nós nunca tocamos aqui, eu acho que porque a gente nunca lançou, nunca lançou. Mas eu me lembro que eu trouxe uma outra banda aqui que você recebeu muito bem e chegou a tocar, que foi a banda Grambit. Grambit é de casa, pô. Grambit é de casa. Pois é, eu me lembro de ter vindo aqui. Grambit é uma banda muito boa. Pois é. E foi também muito legal. Essa foi uma das pioneiras daqui a lançar em CD. Porque na época não tinha essa coisa de lançar em CD ainda. Não havia como você queimar CD e tal. Você tinha que bancar uma grana, né? A primeira coletânea independente do país foi a Jupará. Porque só tinha uma fábrica de CDs no país, a Microservice, e ela só fazia para as grandes gravadoras. Essa é uma frustração que eu tenho quase todos os CDs de Parais, menos esse primeiro. Sabe qual era a tiragem mínima que os caras exigiam? 50 mil CDs. Aí eu chego lá querendo prensar 2 mil. O cara olhou para mim e falou: rapaz, não existe isso. Eu falei: cara, tem que existir. Não, mas não existe, pô. Mas tem que existir. Peguei no pé do cara, fui 5 vezes a São Paulo pressionar esse cara, que era o único representante da Microservice fora de Manaus, era esse cara em São Paulo. Fui 5 vezes a São Paulo. Aí esse cara finalmente entrou em contato com a fábrica. Depois de muita conversa, aceitaram fazer 2.000 CDs. Mas até hoje é difícil você fazer uma tiragem pequena, né? Fica muito caro. Mas hoje fazer 10 mil. Mas hoje você tem uma série de pequenas prensadoras que você consegue fazer fácil. Na época, era 50 mil ou nada. Sim. Entendeu? Aí quando a gente conseguiu fazer, foi a primeira coletânea independente do país feita em CD da história. Não tinha outra. Eu lembro quando a gente teve aqui. E aí quando você fala que era difícil fazer de banda, era super difícil. Era difícil, era tudo muito difícil. E hoje, se você não quiser lançar em CD, você nem lança. Você bota no YouTube, coloca no Spotify. Você não precisa CD, você lança online. Mas é interessante isso. E com relação aos Beatles, nessa época, eu já trabalhava com essa criação de site, né? Citei até algumas empresas. Da onde veio a ideia do portal dos Beatles? Porque eu trabalhava já com criação de site e já era apaixonado pelos Beatles, né? Então, eu me lembro que havia alguns grupos de discussão, né? Você já tinha muito material? Já tinha, não em CD, tinha LPs, né? Basicamente LPs e fitas VHS. Porque também... Não, eu digo assim, informações, fotos, essas coisas. Eu tive uma sacada que era o seguinte: na época tinha alguns trabalhos de divulgação dos Beatles que era de fã-clubes, mas fã-clubes sempre teve aquele objetivo de vender material, basicamente. E eu falei: não, eu quero criar um site de notícias com colunistas, pessoas que escrevam, colaboradores, e eu tive sorte de, na época que não tinha rede social nem nada, ter colaboradores de peso no meu site, pessoas que são até famosas a nível nacional, que são fãs dos Beatles também e escreviam pra gente de graça. Então tem pessoas do Ceará, do Rio de Janeiro, São Paulo, até de fora, de Londres. Tinha uma garota que era correspondente de Londres, outro que era correspondente lá do Japão, até a gente tinha correspondente, um de Angola. Bacana. Eu tenho um amigo que é meu amigo em Angola até hoje, porque ele era colaborador. Um em Portugal também, o principal colecionador de discos de vinil lá de Portugal, Luiz Pinheiro de Almeida. Ele escrevia para o nosso site, ainda escreve, ainda tem esses textos lá hospedados no nosso site. A internet tem esse lance de juntar gente do país do mundo inteiro, né? Então a gente se tornou uma boa agência de notícias. Eu quero te lembrar também que, além do portal Beatles Brasil, eu também tenho um site, outro site dedicado à música antiga, que é chamado jovemguarda.com.br. Esse eu não lembrava. Pois é, isso é em parceria com meu grande amigo Marcelo Frois, que é um dos maiores produtores fonográficos do Brasil, né? Dos grandes. Ele é dono de uma gravadora, a Descobertas, e a gente tem esse disco, esse site, desde quando a Jovem Guarda completou 40 anos. Isso já tem uns 15 anos. Não sei, eu sou muito novo pra lembrar disso. Eu também, mas enfim, o som antigo é o que me fascina. E graças a esse disco, esse site dos Beatles, eu nunca ganhei dinheiro com ele, né? Nunca foi o objetivo, mas eu tenho amigos assim que são eternamente amigos. A partir de 2010, essas pessoas que eu só conhecia pela internet, muitos deles eu não sabia nem qual era o aspecto físico. A partir de 2010, quando o Paul McCartney anunciou o primeiro show da turnê Up and Coming Tour, foi um show em Porto Alegre e 2 em São Paulo. Aí sim nós passamos a conhecer pessoalmente essas pessoas que já colaboravam. Os caras vieram e você foi.
pro show. Eu fui pra esses shows e todo os mundo, caras estavam lá. gente do Ceará, de todo lugar, pegou voo pra ir ver Paul McCartney, né? Então Pô, a gente muito passou a legal ser isso. amigo pessoal mesmo, de verdade. E muitos deles são amigos até hoje e até morrer, né? Na verdade. Eu vou fazer um intervalozinho aqui. Você tem um outro site que você não citou ainda, mas que eu vou citar porque ele é bem interessante. Vai daí, Paulinho. Só quem lê a região sabe das notícias sem rabo preso. Só quem lê a região tem jornalismo investigativo. Só quem lê a região tem as colunas do Cláudio Humberto, Tecnologia e Malha Fina. Jornal A Região. Quem lê sabe mais. Todo sábado nas bancas, todo dia na internet. aregião.com.br. Mesa para dois. Estamos de volta com Mesa para Dois. Estou conversando de um negócio aqui que eu não vou contar para vocês. É um papo só para mim contar para Zé Carlos mais tarde. O bacana é que a nossa conversa flui até no intervalo. No intervalo fica melhor porque são coisas que não pode falar no ar. Mas, ô Zé, você tem um outro site que eu estava vendo e que eu acho muito importante porque eu sempre fui um defensor de manter a memória da cidade. Você tem um site de Itabuna, né? Da história de Itabuna. Rapaz, olha que coisa, né? Essa pandemia aí, com esse isolamento, eu tive tempo e disposição para fazer a limpeza lá no quarto da bagunça, que é onde eu guardo meus discos de vinil, até fita cassete. Eu não tive essa coragem até Pois agora. eu fui fazer isso. E lá eu encontrei, assim, jornais antigos dos anos 80, Jornal Região, e vários outros jornais, Jornal Agora, à tarde, coisas que eu fui guardando, simplesmente não joguei fora, porque eu tenho lá espaço lá que estava abandonado, mas estava lá guardado. E descobri muita coisa antiga de Itabuna, fotos originais, enfim, discos de bandas daqui. E eu tive a ideia de lançar esse site aí, historiadeitabuna.com.br, com o suporte das redes sociais Instagram e Facebook. Passatempo, na verdade. Carim tinha um site, Itabuna BA. Não, nós lançamos juntos. Então, ele era meu sócio nessa Onde época. é que tá aquele acervo? Pois é, alguma coisa daquela época que eu tenho guardado ainda no meu HD, eu relancei nesse site História de Itabuna. Tem algumas coisas nesse site novo, História de Itabuna, que eu recuperei. Não só do site Eu lembro que tinha Itabuna foto de BA. Firmino Rocha, tinha foto de... Tinha sua foto, tinha de Manuel Leal. Minha foto. Pois é, tinha eu era muitas pessoas da diferente história. daquelas fotos. Escritores como Telmo Padilha, Plínio Almeida, né? Em Almeida. E... Enfim, aí eu recuperei alguma coisa desse site antigo que eu tinha com carinho. Recuperei coisas que eu tinha da época que eu trabalhava na FIC, que eu lancei algumas coisas, fiz uma pesquisa na época. O site da FIC tinha algumas coisas. Tinha, pois é. E eu sempre tive esse cuidado de fazer um resgate da cultura e da história nesses sites que eu trabalhava, né? Lembrando que eu também já fui funcionário do Jornal A Região, no site do Jornal A Região. Aliás, era o cara que botava o jornal no ar. Exatamente. E era cartunista também. Era quem pegava as matérias, as fotos e tal, e colocava no site. Você sabe que eu ainda tenho tudo aquilo guardado que foi E publicado. era cartunista, e além de cartunista, é o cara que criou a logomarca do calango.com. Sim, Que a exatamente. gente usa até hoje. E muita coisa dessa época eu tenho guardado nos meus CDs, né? Que eu Aí você começou a queimava montar na o época. site. E comecei a colocar. Agora, hoje, com muito mais conteúdo. Por quê? Porque à medida que eu fui colocando as coisas que eu tinha guardado, várias pessoas foram gostando da ideia. Hoje nós somos seguidos por algumas milhares de pessoas em 2 meses e meio. Já tem alguns milhares de seguidores no Facebook, no Instagram também. E as pessoas passaram a mandar seus arquivos, seus acervos pessoais. Isso é legal. Aquelas fotos de família que se passam na Praça Olinto da Leone quando ainda era bonita. Sim, Na foi Praça muito José bonita Bastos. Aquela quando praça tinha... era linda. E a Praça José Bastos, que A tinha uma José Bastos era jardinagem linda, né? A José Bastos, as entradas dela eram arcos feitos de plantas. Sim, tem foto dessa época lá no Itabuna, no História de Itabuna. Quem destruiu foi Fernando Gomes, que resolveu cimentar tudo. E não só isso aí. Mas aquela praça era muito bonita. A Olinto Leone ainda é bonita, mas era mais bonita antigamente. Tem foto do Teatrinho ABC, que o mesmo
mesmo cidadão. O mesmo cidadão mandou derrubar. E você precisa ver os comentários saudosistas e emocionados das pessoas que viveram essa época. Eu não vivi, eu sou de Itabuna desde os anos 80. Mas, por exemplo, eu acho interessante que a igreja matriz era na Praça Olímpio Leone. Duas igrejas matrizes. Duas igrejas. Ali mais ou menos na vizinhança, onde tinha também o saudoso Castelinho, né? Eu tenho uma foto que aparece a igreja e aparece o Castelinho. Pois e tem ali naquele mesmo lugar, tinha uma igreja que era no formato mais tradicional. Depois ela foi demolida na enchente de 1926 e foi construída uma outra igreja. Que é essa que eu tenho na foto. Que é um visual mais moderno. 60, exatamente. Aí depois também foi destruída. Hoje funciona o que ali? Eu acho que tem uma lanchonete ali naquele lugar. E aí depois foi construída aquela que hoje é catedral, né? Então... Teve uma época que aquela Praça Olímpio Leone tinha uns chafarizes com umas piscinas. Eu coloquei já. Eu não coloquei cheguei, foto desse chafariz. Eu não peguei esse chafariz funcionando, mas a gente jogava bola, ele já abandonado, seco, há muito tempo. Quando eu era pequeno, a gente jogava bola ali dentro. Cara, eu coloquei uma foto outro dia daquela Praça Olímpio Leone, na época que nem era praça, era um campo de futebol. Esse não... Interessante isso, cara. Eu nem sabia que ali tinha sido campo de futebol. Aí algumas pessoas, e o mais interessante, eu não tenho tanto conhecimento histórico assim a ponto de escrever textos tão compridos, porque eu não vivi a época, mas tem pessoas que viveram a época que complementam. Eu gostaria até de fazer uma menção especial a um jornalista que eu respeito muito daqui de Itabuna, que praticamente toda postagem que eu faço ali, ele comenta com informações preciosas, que é o Valmir Rosário. Valmir Rosário é uma enciclopédia ambulante. Pois é. Aí outra coisa interessante é que eu tenho colocado coisas da história antiga de Itabuna, mas também de personalidades que fizeram a história de Itabuna e que continuam fazendo, né? Por exemplo, agora eu coloquei já Manuel Leal, óbvio, né? Já coloquei você, porque também já fez história e continua fazendo através do Troféu Jupará. Fiz uma postagem já sobre o Troféu Jupará, sobre a Morena FM, sobre jornais históricos, Jornal Região Histórico, e também pessoas que continuam fazendo a história nesse momento. Por exemplo, tem um jovem que se formou em cinema em Hollywood, eu coloquei ontem. Eu vi, rapaz, bacana aquilo. Ou seja, eu vi aquela postagem. Ele futuramente vamos estar falando sobre essa pessoa, né? Coloquei sobre aquele documentário O Nó. Sim. Coloquei sobre políticos de Itabuna, artistas de Itabuna. Por falar em história, as pessoas precisam se ligar que nós estamos no momento histórico que vai ser estudado nos livros no futuro, que é essa pandemia. E olha só que interessante. Nós estamos dentro de um momento histórico que vai estar em livros de história no futuro. E eu tenho colocado fotos da história recente, inclusive de 2020. Eu acho que já tem foto até da história de 2020. Você tem um livro de Adelino Itabuna na Nossa História? Sim, que livro maravilhoso. Se não tivesse, eu ia te dar um, porque Adelino, antes de morrer... capa marrom. Não, o de capa amarela, você tem? O da capa amarela, sim. Tenho, porque Adelino, antes de morrer... Não, ali é Itabuna, minha terra. Ele me mandou uns livros que ele falou: Marcel, dê pra quem você achar que gosta de história. O da capa marrom é do Dantinhas. Do Dantinhas. Não, esse é o de Adelindo, é uma capa amarela. Adelindo fez uma tiragem... Eu acho que eu tenho duas edições diferentes desse livro. E aí ele me deu, a ideia inclusive era a gente transformar num livro eletrônico e colocar na Amazon, só que aí Adelindo morreu, perdi contato com a família. Não, eu tenho uma boa fonte de pesquisa também, que é o próprio site da Jupará, da Fundação Jupará. Também tem bons textos ali, eu já tirei várias dúvidas ali também, aparece sempre nas buscas quando eu procuro alguma coisa. Adelindo, teve muito texto que Adelindo fez pro Jornal Região sobre história, porque a gente abriu uma coluna chamada História Viva. E Adelino contava as histórias de Itabuna nessa coluna. Depois ele tinha uma outra coluna chamada Sabática, que também era com histórias de Itabuna. Agora eu perdi boa parte desse acervo. Quer dizer, perdi assim, eu tenho impresso. Tem 3 acervos. Eu tenho impresso, mas não tenho no computador. Tem 3 acervos que têm sido muito úteis para mim nessas pesquisas, que é o acervo do Titio Brandão, o acervo do Romilton Teles. Romilton tem muita coisa. E do Charles Henry. Eu não imaginava que Charles Henry fosse tão rico o acervo dele é muito grande. Pois é, então, além do conteúdo que eu já tinha guardado, lá das minhas coisas que eu deixo lá guardada, eu fui pintando coisas assim através das pesquisas que eu faço na internet, e pessoas que têm colaborado, como você, por exemplo, que essa semana colaborou com algumas fotos maravilhosas, né?
Hoje mesmo eu publiquei uma delas, que foi aquele primeiro ônibus, ou foi ontem, aquele primeiro ônibus da Suba, né? Aquilo ali eu não tenho certeza, mas se não me engano é ano 33, 1933, 32 ou 33, 1935, por aí. Década de 40. Essa época, porque a Suba foi fundada perto dessa época. Foi fundada em 31, mas demorou um pouquinho para chegar o primeiro ônibus. Então eu acho que é 32, 33. Eu coloquei ontem a foto que eu acho que é a mais, vamos dizer assim, dramática, né, da nossa coleção ali, que é como se fosse um álbum de figurinhas, que é aquela do momento mais vergonhoso da nossa região, que é aquela da camisa do Manuel Leal ensanguentada lá. E o interessante é que assim, eu coloco as fotos e em questão de minutos já tem pessoas comentando e algumas até revoltadas. Não só com isso, mas com outros assuntos também que eu tenho postado. Porque não teve só isso, já teve. Não teve só assunto, aqui. e na história não tem só assunto agradável, né? Tem assuntos desagradáveis que merecem ser abordados também. Né? Teve um caso que eu lembro bem de duas meninas que foram para uma festa e na saída foram assassinadas. Sim. E abafaram porque tinha gente conhecida no meio. Esses são casos que eu não costumo tem umas coisas assim, agora... Eu não costumo abordar esses casos porque eu necessito de foto. Para publicar, eu necessito de foto. E esse caso você não poderia abordar porque todo mundo sabe quem era, mas ninguém pode falar. Então... alguns assuntos também a gente... Tem coisas que não dá para falar. Prefiro não opinar, né? É que assim, você pode opinar, mas você vai ser processado e vai perder. É verdade. Essa experiência que eu tenho feito tem revelado também a rejeição que alguns políticos daqui da região têm na cabeça das pessoas, né? Não vou citar nomes e tal, porque eu acho que todo mundo sabe quem são esses nomes. Mas assim, pessoas que eu imaginava que fossem ser consideradas apenas figuras históricas, ainda tem um grande nível de rejeição, né? E outras pessoas assim anônimas, que são, por exemplo, vendedor de coco, que eu imaginava que não fosse ter tanto efeito assim. As pessoas comentam com saudosismo, emocionadas, e o mais bacana de tudo é quando eu coloco a foto de alguém e os parentes dessa pessoa vêm agradecer. A minha infância em Itabuna foi nos anos 70. Quer dizer, antes de 70 eu já existia, mas não me ligava muito em nada, né? Então as minhas maiores lembranças são dos anos 70. Itabuna tinha coisa, Itabuna tinha os loucos de estimação dela. Itabuna tinha infelizmente poucos com registro fotográfico. Desses aí eu postei foto do Maia, porque eu tirei essas fotos do Maia e do Jeep, que já circulava na internet. Jeep é um cara incrível. Teve uma época que todo mundo achava que ele estava morto, eu descobri que ele estava vivo. Aí tentei até entrevistar ele, mas não dava para entrevistar. Mas descobri que ele estava vivo ainda. Estava internado há muito tempo num lugar. Aí tinha Jeep, você tinha Ana doida. Ana andava pela rua falando sozinha e a molecada andava atrás pra cutucar ela, não sei o que, aquela coisa de criança, né? Ela ficava retada. Eu andava atrás dela pra ouvir o que ela tava falando. Porque é incrível as conversas de Ana. Ela vivia na infância dela, na juventude dela, na cabeça. Essa é a sócia, não? Que dizia que era sócia da Glória? Não. Essa era uma mulher já de uns 80 anos. E ela na cabeça dela, ela estava em 1920, 1930. E aí, ela comentava coisas tipo assim: amanhã tem uma festa lá na casa de seu Firmino Alves, mas eu não vou não, porque senão o seu não sei, o coronel não sei quem não vai gostar. Ela comentava fofocas da época de Firmino Alves, bicho. Pena que não existia máquina digital para registrar essas pessoas. E eu ficava louco com isso. Eu andava atrás de Ana doida para ouvir as conversas. Papai Noel, você conheceu? Papai Noel era super famoso aqui. Pois era nosso louco de estimação. Aliás, eu citei 3 fontes importantes, mas eu gostaria de citar também o Emerson, fotógrafo, que foi um dos grandes... foi um grande fotógrafo. Um dos grandes fotógrafos daqui. E Emerson tem um acervo grande também. Um dos que deixaram o maior acervo daqui da região também. Itabuna tinha um gay que todo mundo adorava, que chamava Zés. Eu me lembro de ter feito trabalho de colégio sobre... Zés era um cara super alegre, super divertido, e Zés vivia de fazer faxina. Fazia faxina nas casas e todo mundo adorava Zés. Semana passada eu postei uma foto do primeiro
travesti que foi candidato a vereador aqui em Itabuna, Babinha. Quem foi? Babinha. Ah, você falou Babinha, eu pensei em babá cearense, mas não é Babinha. Já postei o Marquito Tigresa. Marquito Tigresa fazia muito evento com apoio nosso, sim, né? Sim. A gente conviveu muito com o Marquito. Era um cara excepcional. Era um cara muito batalhador. Tava muita gente fina. Sempre fazendo evento. Sempre falando sobre a questão espiritual. Marquito, a gente sempre apoiou os eventos dele aqui. Pois é, então tem várias pessoas assim que fazem parte da história, não só da história oficial, aquela contada nos livros, eu gosto mas mais, no imaginário das pessoas. Eu gosto mais dessa história de quem não é do imaginário. Você quer ver um exemplo? Tem um cara que até hoje eu não sei o nome dele, mas pra mim ele é a história de Itabuna, que é um cara que vende suco ali na esquina da Praça Dame com a Cinquentenário. Certo. Tem um cara que vende caldo de cana, que tem um cabelão comprido lá no fim da o cara do suco é aquele que fica também gritando? É aquele. Ah, sim. Pra mim ele faz parte da história. Claro. Eu também não sei o nome daquele cara, vou procurar saber. Mas ele faz parte da história, tá bom? Entendeu? Eu postei outro dia uma foto do seu Cazuza, que era um senhor que vendia. Eu comprava sempre coco na mão dele ali em frente à Padaria Princesa. E eu não imaginava que ele fosse tão conhecido, cara. E as pessoas comentaram, assim, centenas de comentários na postagem sobre ele. Então, assim, a gente vai descobrindo também quem é popular e quem é impopular, né? Um cara que foi muito conhecido aqui foi Moncorvo. Moncorvo aparece numa foto com Luiz Eduardo Magalhães, porque ele era fã do ACM. Mas ACM só aceitava descer em Itabuna se Moncorvo tivesse com a charanga dele. Ele já tá lá na nossa página também. Moncorvo era convidado para os aniversários de ACM em Salvador. Você me mandava buscar Moncorvo com a charanga toda. Não era só Moncorvo, era o conjunto todo, entendeu? Outra coisa que é interessante, que eu lembrei agora, é o seguinte: é que minha filha estuda a 8ª série, né? Ela disse que uns 2 anos atrás teve que fazer trabalho sobre a história de Itabuna, alguma coisa da história de Itabuna, e esse site História de Itabuna, que já era um blog antes, foi uma das fontes, e ela não sabia que era meu. Ela pesquisou nesse site e não sabia que nasceu na mesma casa que ela, né? Isso é muito interessante. Mas vou falar minha postagem favorita. Foi do show, que na minha opinião é histórico. Uma grande emoção que eu tive na minha vida, que foi ver Roberto Carlos aqui no shopping. No estacionamento do shopping. Se fosse no estádio, porque eu vi ele no estádio. Turnê Emoções, né? Eu vi ele na verdade, estádio... ele fez shows aqui 3 vezes. Ele fez em 68, trazido pelo Titio Brandão. Em 81, na turnê Emoções. E agora também teve aí 15 anos atrás aqui. Eu vi o do estádio, e tem uma coisa curiosa para contar sobre isso, mas eu vou tomar um café, a gente vai fazer mais um bloco, porque o papo tá bom. Vai daí, Paulinho. Mesa pra 2! Só quem lê a região sabe das notícias sem rabo preso. Só quem lê a região tem jornalismo investigativo. Só quem lê a região tem as colunas do Cláudio Humberto, Tecnologia e Malha Fina. Jornal A Região. Quem lê sabe mais. Todo sábado nas bancas, todo dia na internet. aregião.com.br. Mesa para 2. Estamos de volta com Mesa para 2. Estou fazendo mais um bloco aqui com o Zé Carlos, que a gente está falando aqui de shows. E eu acho interessante resgatar isso aqui, porque Itabuna era uma cidade que tinha shows nacionais toda hora. E shows nacionais de primeira linha, tá? E perdeu isso, né? Entre muitas coisas que a gente perdeu. Aí ele tava falando de show de Roberto Carlos, eu lembrei que eu fui ver o show de Roberto Carlos no estádio. E o que mais me chamou a atenção não foi nem a música, nem a orquestra dele, que é espetacular, nem nada. Foi a bandeira da Bahia de cabeça para baixo. Que os caras botaram atrás do palco. Eu vou citar outro show aqui que foi marcante para mim. Foi o show de Belchior no Centro de Cultura da Unias Filho. Esse foi com apoio nosso aqui. Foi, né? Pouco antes dele sumir, né? Ele virar lenda, né? E foi lotado, assim, tava lotado o Centro de Cultura, tinha gente, não dava nem pra você entrar direito. Até daquelas portas lá de cima. Sabe o show que foi assim também aqui? Um show que a gente divulgou de Geraldo Azevedo na ABB. Aquela área da ABB interna ali,
ficou tão compactada que você não conseguia atravessar. Virou uma parede de gente. Eu mesmo estava divulgando o show, mas assisti do lado de fora, porque não tinha como entrar. Não, Cazuza lutou aquilo ali também. Cazuza, Adriana Calcanhoto fez um show aqui que não tinha como enfiar mais ninguém no Centro de Cultura. E eu queria lembrar também, assim, ó, que eu moro perto ali do Clube Social da Mangabinha, onde já aconteceram shows maravilhosos ali. A gente chamava de Yacht Club. Yacht Club, né? Yacht Club na orla, né? Graças ao acervo do grande Romilton Teles, eu consegui resgatar fotos de Agnaldo Timóteo ali, Fernando Mendes, Antônio Marcos, e eu sei que tem muitos outros shows importantes que tiveram Meu show favorito ali foi da Fase. Sim, a Fase, eu acho que era a banda da casa, né? Na época que Joinha... como se fosse o Cavern Club da Fase. Na época que Joinha cantava em Roll English. Ele era bom de Roll English, bicho. Bom. Inventava as coisas em inglês lá numa época que vários artistas que hoje são famosos com seus nomes originais criavam até pseudônimos, né, para fazer, né, para fingir que eram artistas internacionais. Né? Internacionais. Mas Itabuna já teve muito show bacana. Infelizmente, eu acho que tá raro, né, isso aí hoje em dia. A gente perdeu o teatro, porque a gente tinha muito teatro, não tem nada. A gente tinha muito Embora show tenha nacional, grande não tem nada. Teatro na estrutura física, mas não tem espetáculos. Uma gaiola vazia. É verdade. A gente não tem os shows nacionais que a gente tinha direto. O Barramalho vinha aqui toda hora, entendeu? A gente já teve Barão Vermelho aqui, a gente já teve Paralamas aqui, já teve tudo aqui. Já teve Capital Inicial. Aliás, você citou teatro, aqui na história de Itabuna eu já postei fotos do Ramon Vani, do Aldo Bastos. Ramon Vani é um monstro. Oswaldo Mil. Ramon Vani conseguiu silenciar 800 pessoas na ABB. A gente fez um troféu do Pará na ABB, que eu falei, Ramon, você não quer declamar alguma poesia sua? Eu gosto muito daquela sua poesia sobre Itabuna. Ele falou, pode ser. Então tá, assim, de improviso. Aí tá, pode ser. Ele subiu no palco. Quando ele começou a falar, você tinha aquele burburinho, né, de 800 pessoas num lugar. Quando ele começou a falar, virou um silêncio. Ele completo. Ele hipnotizou a plateia. E quando acabou, o pessoal levantou para aplaudir de pé, foi um negócio absurdo. Aquele personagem dele, o Louco, eu já postei uma foto do Louco. Aquilo já rendeu até prêmio para ele, né? Prêmio de cinema, né? Porque era uma coisa espetacular. E ele tinha aquele famoso poema sobre Itabuna, né? Que todo evento que se preze tinha que ter ele recitando aquele poema. Às vezes eu encontrava com ele no fórum, que ele era advogado, né? Sim, sim. E aí eu falava, e aí, tá fazendo papel de advogado hoje? Pois então tinha várias figuras assim que infelizmente ninguém fica para sempre, vários morreram, né? Charles Henry, eu coloquei já foto dele fazendo o Somos Nós, que na época já era um pioneiro já de resgatar a história de Itabuna com aquele programa dele, né? E tem muita coisa que eu roubei, entre aspas, do jornal diário, A Região, né? Coisas dos anos 80, casas comerciais, até anúncios, na verdade, desses jornais que eu tenho dos anos 80 tem umas são casas interessantes comerciais que não existem mais. Eu já coloquei foto do Caçoar, churrascaria ali tinha os Gonçalves, Soares, os Gonçalves eu já coloquei também. Os Gonçalves era um negócio que era tipo um shopping, né? Ia pra lá hoje eu coloquei uma foto da Casa Luna. Casa Luna. Né? E, enfim, tudo isso aí parece que está perdido, mas não está, porque as pessoas lembram. Né? E quando eu posto, essas pessoas se comentam, né? Se mobilizam para comentar. Algumas têm até fotos nos seus acervos e elas se oferecem, né? Para ceder. Eu acho uma pena material. que essas pessoas que gostam da história de Itabuna, gostam de manter as coisas, é minoria. Nós somos minoria. Porque Itabuna é uma cidade que não preserva nada. Pois é. Eu acho que se Itabuna tem uma coisa muito bacana, é a sua história. Porque hoje, infelizmente, você andando... A história de Itabuna é riquíssima. Hoje, infelizmente, você andando pelas ruas de Itabuna, você não vai ver praças bonitas, como tinha antigamente, né? Destroem as praças antigas, como a José Bastos mesmo, que foi totalmente destruída, virou uma porcaria de cimento, né? Prédios lindos, né? Prédios lindos. Casa antiga aqui, de verdade, você só tem 2 ou 3 ali perto da maçonaria. Sim, sim. Ainda tem ali uma mansão antiga,
que eu não me lembro de quem é, mas é assim, tem meia dúzia de casas. Nos anos 80, eu, adolescente, eu adorava sair de bobeira e ir naquela biblioteca do Museu Casa Verde, Fundação Henrique Alves. Por que Itabuna não tem um museu, uma porra de um museu? Por que Itabuna não tem? Itabuna tinha aquela biblioteca, tinha a municipal. A minha favorita, você sabe qual era? Eu acho tinha que uma no Calçadão, onde era essa. Quando eu comento, quase ninguém conhece, mas era a minha favorita, aquela biblioteca. Era a minha favorita porque tinha muito gibi. E tinha vários quartos, eu adoro. Sim, não, mas na Henrique Alves também tinha. Só que naquela biblioteca antigona, aquela casa antiga, você entrava naqueles quartos. Não é? Porra, eu entrava naqueles quartos. Gostava daquela maravilha aquilo ali. Infelizmente não existe mais nada disso. Não existe mais nada disso. Itabuna é a terra do já teve, né? E essa coisa do site História de Itabuna é a minha maneira até de voltar a gostar mais de Itabuna, porque eu gosto ainda da cidade e tal, mas eu gostava mais nessa época. Por quê? Porque tinha tudo isso que a gente observava, entendeu? Vivenciava. Eu não sou daqueles que dizem que antigamente tudo era melhor, porque não era. A gente não tinha quando alguém as facilidades. Quando alguém fala isso, eu falo logo, mas não tinha internet. Eu falo logo, passe uma semana sem seu celular e depois você volte aqui e me fale que antigamente era melhor. A gente não conseguia viajar de avião. Tudo absurdo, né? Mas, infelizmente... O que Itabuna tinha de interessante de antigamente é que, por exemplo, na época em que eu estava na minha adolescência, Itabuna é uma das cidades mais ricas do país. O dinheiro jorrava na rua. E eu tenho a impressão que os políticos da antiguidade são mais queridos do que os políticos atuais, né? Alcântara até hoje é reverenciado por todo mundo. Esse daí é um dos que as pessoas amam, né? Itabuna teve na época... Cara, eu postei uma foto do Teixeirinha, vereador, Manuel Teixeira, que foi meu professor no Colégio Estadual de Itabuna. Foi? Cara, as pessoas se emocionam. Manuel França Teixeira? Sim, Manuel Teixeira. E Manuel França, você conheceu? Eu não sei se ele tem França no nome. Não lembro se ele tem França. Você quer ver um negócio? Itabuna tinha 5 cinemas quando eu era adolescente. Sim. Itabuna, a Ford de Itabuna ganhou o prêmio 8 anos seguidos como a revenda que mais vendeu Ford no Brasil. Você tá falando do Duque Veículos? Não, de Pinheirinho. Ah, Pinheirinho. Não, eu já postei foto do Pinheirinho. Porque Itabuna... Da empresa dele ali na Avenida JS Pinheiro. Quando uma fábrica de carros soltava um modelo novo, a primeira remessa não era para São Paulo, era para Itabuna. Que coisa. Porque esses carros, quando a fábrica anunciava que daqui a 6 meses vai lançar o novo sei lá o quê, o pessoal de Itabuna já pagava e deixava pago para ter os primeiros. Então, moto, carro, lançava. Se o cara viesse em Itabuna, um cara de São Paulo que viesse a Itabuna e descesse aqui, o cara ficava maluco, porque ele ia ver modelos de carro que São Paulo não tinha ainda. Cara, quando a gente posta foto da Praça Dame, do centro de Itabuna, eu mesmo fico besta com a lindeza dos carros que estão estacionados. Era tudo carro zero. Ninguém aqui tinha carro com 1 ano de uso. Porque quando completava 1 ano, trocava e vendia pra gente de fora. Os táxis eram todos do ano. Só tinha táxi do ano. Se você visse alguém com um carro de 2 anos de uso aqui, o cara não tinha que ser pobre, ele tinha que ser miserável. Porque pobre não tinha carro de 2 anos de uso. É verdade. Aqui só circulava carro zero. Entendeu? Eu não sei se é lenda urbana ou se é verdade, mas dizem que o primeiro carro de Itabuna e o segundo carro de Itabuna, houve uma época que Itabuna só tinha 2 carros. Não, era um carro e eles conseguiram se colidir. Eles bateram, é verdade. Mas não eram 2 carros, era um carro e uma marinete. Sim. Que era tipo um ônibusinho pequeno. Não era bem um ônibus, né? Sim. Era um troço adaptado. E esses 2 bateram na esquina aqui, no centro de Itabuna. Conseguiram essa proeza de bater os 2 carros. Interessante, né? Não, Itabuna realmente tem histórias fascinantes. Eu tenho certeza que nesse momento eu estou na frente de uma figura histórica de primeira categoria também, que é você. Onde? Você está fazendo história e já faz história há 40 anos aqui. Seu pai também foi uma figura histórica muito importante. As pessoas sempre comentam muito sobre ele, assim, com muito carinho e com muita revolta pelo que aconteceu com ele. Você sabe que essa semana eu lembrei de uma coisa interessante, porque morreu Almir Melo
que foi prefeito de Canavieiras. Sim. E eu lembrei de um troço que na minha vida sempre achei interessante. Eu herdei amigos de meu pai. É um negócio esquisito, porque assim, eu era novo, mas eu sempre me dei bem conversando com pessoas mais velhas. Então tem vários amigos de meu pai que eu herdei. Eu herdei Almi Melo, por exemplo. Olha que curiosidade. Ontem eu postei uma foto do seu pai, aquela da camisa, e teve um dos caras que comentam bastante lá, o José Carlos Barreto, né, meu xará. Ele falou que frequentava a sua casa, e eu achei interessante que ele falou assim: Marcelo Leal era pequenininho na época. Então, assim, Se for o Barreto que morava na Rufo Galvão... Esse mesmo. Barretão. Barretão. Conheço. Cara, ele é praticamente um coautor da página, porque a gente brincava ali aquela rua, praticamente não passava carro à noite. Então, de noite, você saía ali, você ia ver 20, 30 crianças brincando ali. Não, quando passar essa loucura dessa pandemia aí, Barreto, eu quero conhecer várias pessoas também que comentam ali, inclusive ele, porque ele é praticamente coautor da página. Tinha Barretão, tinha o irmão dele também que brincava ali com a gente brincava muito de bandeira. Era uma brincadeira que a gente gostava muito ali. Bandeirinha, eu já brinquei bastante. Ali de noite era 20, 30 crianças naquela rua brincando. E você morava ali? Morava ali. Você morava naquela casa do Jornal Região? Ela dá frente pra Praça Dame. Sim. E atrás o fundo dá na Rufo Galvão. Pô, cara, eu me lembro que eu ia no seu escritório ali, você tinha uma mesa cheia de bonequinhos e tal. Ainda existe isso? Os bonequinhos existem, a mesa não. Muito bacana. Os bonequinhos estão guardados. Ali essa multidão de crianças brincando só desapareceu quando chegou a primeira televisão. Foi na casa de André Diego Nogueira, ficava atrás, pai de André Nogueira, meu amigo de infância. Que deve ser quando chegou a primeira televisão. Que deve ser da família do Thiago, baterista. Thiago é sobrinho de André. Sim, isso é. E quando chegou a primeira televisão na casa de Edo, acabou. Todo mundo se enfiava na casa de Edo. Ficava a gente da sala até o corredor, até a porta da frente, pra ver a televisão. Por falar nisso, ali naquela esquina tinha uma casa maravilhosa que foi demolida e virou um estacionamento. Eu adoraria que alguém me aparecesse. Eu adoraria que alguém me aparecesse com a foto daquela casa para eu publicar. Ali era de um amigo meu de infância também, Gutinho. Era a casa de Gutenberg Amazonas, o pai dele. Aquela sede do Banco do Brasil também já foi demolida, né? Que era ali também. Ontem eu postei uma foto da casa do Tertuliano Guedes do Pinho, que era ali também. Itabuna não preserva nada. Pô, toda cidade bacana que eu visito, cara, Florianópolis, São Paulo, toda cidade bacana que eu visito tem o centro histórico. Lá na Inglaterra tem algumas cidades que foram completamente arrasadas na Segunda Guerra Mundial. Então tudo lá é de 1950 para cá. Itabuna parece que foi arrasada na Segunda Guerra. É verdade, né? Não tem nada de antes, entendeu? E as pessoas demolem assim. Não é demolir para fazer um outro prédio no lugar, é demolir para virar estacionamento. Pelo amor de Deus, isso. Gente, nosso tempo acabou. Eu quero agradecer demais a Zé Carlos por ter vindo, porque primeiro por ser corajoso, porque os caras estão se cagando por causa do vírus. Não, eu também. Eu só saio de casa para ocasiões especiais como essa aqui. E segundo, mas eu também fico em casa. Segundo, porque é um papo que já era para ter tido há mais tempo, porque eu acompanho a história de Zé Carlos há muito tempo. E quando eu penso em histórias interessantes para trazer aqui, eu lembrava de vez em quando Zé Carlos, mas assim, a gente quase não tinha contato. Então, agora deu certo. Paulo Vicente chegando. Tudo beleza? Tudo bom, tá com a máscara militar. Você pensa que é soldado? Não servi. Eu fui. Ou você é mulher de soldado? Não sou macho xoxô. Uma coisa interessante, só para concluir, é que a primeira vez que eu estive aqui na Morena foi logo quando inaugurou, vim só visitar como curioso e encontrei aqui a mesma equipe que ainda está hoje trabalhando aqui, inclusive ele. Ao contrário de Itabuna, a gente conserva as coisas. É verdade, aqui é uma empresa realmente muito bacana. Zé, muito obrigado por ter vindo. Para você que ouviu a gente aqui, ouviu esse papo, você que ouviu aqui em Itabuna, ouviu fora daqui, tem itabunense espalhado pelo mundo inteiro, tem muita gente ouvindo online. Para todos vocês, eu espero que vocês tenham gostado do papo, mesmo para quem não conhece Itabuna. Eu posso relembrar só os 3 endereços dos meus sites? Pode. portalbeatlesbrasil.com.br, jovemguarda.com.br e historiadeItabuna.com.br. Muito obrigado, Marcelo Leal, muito obrigado a todos que estão ouvindo. Obrigado a vocês que ouviram. Quarta-feira que vem, se eu achar outro corajoso, eu estou de volta.